Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre em cada coração. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. É interessante saber que a doutrina espírita, ela começa no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, esse que o Domingos estava lendo, ele é a base da filosofia espírita. Todos os assuntos sobre a vida na Terra, a vida no plano espiritual, a relação entre o plano espiritual e o plano material, a encarnação, a desencarnação, está ali, contido no Livro dos Espíritos. Depois, a segunda obra que Kardec traz para nós é o Livro dos Médiuns, onde a prática, a ciência espírita se concentra. No Livro dos Médiuns, ele vai ensinar como que funcionam as relações, e a comunicação entre o plano espiritual e o plano material. E aí, na terceira obra, é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele concentra a religiosidade espírita. E como que funciona a religiosidade espírita? A religião espírita não é uma religião institucional. Aquela que a gente chama de religião é você ter uma carteirinha, você pode apresentar em qualquer lugar e falar, olha, eu sou espírita. Tanto que muitas religiões até contestam se o espiritismo é uma religião ou não. A religião espírita é uma religião de vivência. A gente compreende e a gente vive, a gente exemplifica. Então é muito mais importante o jeito que a gente vive do que o título. De ser espírita é muito menos importante do que viver o espiritismo. Por isso que é importante entender os ensinamentos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec começa organizando com o primeiro capítulo, que é Eu não vim destruir a lei. Ou seja, a vivência espírita, a religião espírita, ela é uma religião que é seguidora do Cristo. Ela está em conformidade com Jesus. Em momento algum ela pode ser discordante de Jesus. Depois ele vem com: meu reino não é desse mundo. Ninguém poderá ver Deus se não nascer de novo. E há muitas moradas na casa do meu Pai. Dizendo que o próprio Jesus já vinha propagando a ideia da vida após a morte, das vidas sucessivas, dos mundos habitados. Isso não é novidade da doutrina espírita. Até o povo judeu, até o judeu, ele acredita na reencarnação, porque está lá, na Torá, nos livros sagrados. Mas é no Espiritismo que ela é trazida de uma maneira científica, como eu falei, no Livro dos Médiuns, e de uma maneira filosófica, como está no Livro dos Espíritos. E aí quando chega o capítulo 5, é muito interessante, porque no capítulo 5 começa exatamente o exemplo da vida espírita. Bem-aventurados os aflitos. E Kardec começa trazendo a passagem de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Ou seja, é o início do Sermão do Monte. As primeiras palavras de Mateus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Isso está em Lucas. Lucas, ele pega os ensinamentos de Mateus e entrevista e as pesquisas que ele faz com todos os discípulos e traz numa linguagem até mais fácil de entender, porque ele trouxe não só para o judeu, mas para todo o povo da época, tanto que ele trouxe e escreveu em grego, que era como se fosse o inglês de hoje. Então a linguagem dele vem ali meio já mastigadinha. E ele complementa o próprio Lucas: mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Esse ai de vós é meio pesado. Mas o que quer dizer isso? Quando Jesus promete bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados,
A primeira pergunta é: quando vai vir esse consolo? Porque tem gente que vive uma vida inteira e morre e não é consolado. E temos muitas religiões no mundo que dizem que a consolação virá em vida. Né? Basta que você acredite, basta que você frequente, basta que você pague um dízimo, que a bênção virá. E para aqueles que não vêm? Será que Jesus quis dizer isso? E aí Kardec vem trazer esse ensinamento de bem-aventurados aflitos porque serão consolados para uma visão clara e lógica. Não vai ser consolado em vida. E para complementar ele fala: ai de vós que são ricos e estão saciados, porque vão chorar. Ué, mas essas pessoas que estão ricas e saciadas não estão sendo consoladas? Como que elas vão chorar? Vai ser castigado por ser consolado? Então, aonde que mora o ponto de tudo isso? O ponto mora em que a vida material ela é efêmera, ela é passageira, ela é rápida, ela não representa quase nada para a nossa vida eterna. Uma vez que a vida material é só uma experiência que a gente vive, esperar recompensa, consolação, felicidade nessa vida não faz sentido. Tudo que existe nesse mundo ou vai morrer, ou vai apodrecer, ou vai estragar. Tudo se acaba nesse mundo. É a natureza da matéria. A matéria, ela está em constante transformação. É necessário que, por maior que seja a árvore, um dia ela caia, ela apodreça e sirva de adubo para as novas árvores que virão. Por melhor que seja meu carro, uma hora ele vai apodrecer e vai se acabar e não tem jeito. Né? Até esses dias eu comentei assim, às vezes a gente fala, não, mas eu vou buscar o conhecimento, porque o conhecimento ninguém me tira. Conhece aquele alemão chamado Alzheimer? Ele tira o conhecimento. Então tudo que você querer trazer para esse mundo e elencar como seu tesouro e que ninguém vai te tirar, insensatos sereis, porque não está no nosso poder saber o dia e a hora que a gente vai daqui. A gente não tem poder de saber quando que os nossos amados vão embora. Então como que a gente pode querer construir uma felicidade nesse mundo? É por isso que Kardec traz, no capítulo 5, a ideia de que a aflição que a gente vive nesse mundo, ela é decorrente da nossa visão estreita de vida material. A gente foi ensinado que a vida é esta, só se vive uma vez. Aproveita porque a vida é curta. Né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. É todo esse sentido de urgência, por quê? Porque sabemos que ninguém garante que amanhã a gente vai estar vivo. Mas isso é motivo, né, de a gente colocar toda a nossa esperança de felicidade no hoje? Não. Isso é motivo de a gente ter o sentido de urgência, de saber que é necessário o trabalho fazer enquanto estamos aqui. Porque a encarnação, ela é uma experiência. A verdadeira vida é espiritual. E eu não vou falar que a gente vai viver quando morrer, porque a gente é ser espiritual hoje. Nós somos espíritos. Eu estou aqui, um espírito encarnado, falando com vocês. E quando eu deitar para dormir, esse espírito vai fazer outras coisas enquanto o corpo dorme. Então não posso falar que eu vou voltar à vida espiritual quando morrer. A gente é um ser espiritual. Né? Devemos tomar essa consciência. Porque uma vez que a gente toma consciência que somos um espírito imortal, que vivemos várias vidas, que tivemos várias e várias experiências, que as pessoas que estão ao nosso lado não estão pela primeira vez. Aí a gente pergunta, fala, será que não estão pela primeira vez? E eu gosto dessa pequena experiência. Já repararam que a gente cruza com muitas e muitas pessoas no nosso dia a dia e a gente não consegue prestar atenção em ninguém? E às vezes a gente passa por alguém e aquela pessoa marca, você sente uma empatia e fala, não gostei de fulano. Entra num consultório, não gostei esse médico, eu não fui com a cara dele. Vou trabalhar, começou um funcionário novo, só veio para perturbar. Ou o contrário também acontece. Nossa, eu não me dei bem com fulano? Fulano não é tão simpático?
E por quê? E por que com muitas pessoas você não se dá bem, ou se dá bem, e pela maioria você não tem sentimento algum? Simples. Porque aquelas pessoas que você se dá bem, são pessoas que você não está vendo pela primeira vez. Tem uma história ali. Né? E geralmente, as pessoas reencarnam em círculos próximos. Né? Então, naturalmente, você vai se deparar com muitas pessoas na sua vida, que você vai ter inimigos e amigos que às vezes não fizeram nada nessa vida para ser amigo ou inimigo. Né? Mas você vai construir aquela amizade, você vai desenvolver o sentimento de animosidade. Por quê? Porque somos seres repetentes na encarnação. A gente está sempre voltando para melhorar as nossas relações e principalmente para aprender a ser melhor. Né? Então, quando a gente pensa dessa forma, muitas das dores da nossa vida, elas perdem o peso. Porque se eu sei que eu vou viver 50, 70, 100 anos, depois eu vou ficar desencarnado por um determinado período, depois eu vou voltar, algumas preocupações não fazem sentido. Por exemplo, eu tento, mas eu não consegui comprar minha Ferrari. Não deu certo ainda. Ao contrário, até o carro que eu estava agora eu fiquei sem. Entendeu? Mas tudo bem, faz parte. Isso vai me afligir? Não. Por quê? Porque é só um carro perecível, que anda que nem os outros. Aliás, às vezes é mais perigoso. Eu já vi uns vídeos aí que o pessoal faz uma barbaridade que o meu carrinho não faz. Por mais que acelere, ele não sai rodando. Né? Mas enfim, é só um fetiche material. Né? Por que eu vou sofrer por isso? Eu não sou tão bonito. Poxa, eu queria ser loiro, mas eu não sou. Por que isso importa? Em outra encarnação poderia ter sido. Ou eu posso ainda ser. Né? Então, agradecer pelo que tem e não ficar preocupado com certas coisas que no mundo parecem que tem um peso enorme. Então, é dar o devido valor às coisas da vida. Um exemplo prático, né? Meu Deus, eu ainda não comi o morango do amor. Todo mundo comeu. Só eu não comi. Eu não tenho sorte na vida. Parece uma brincadeira, mas a gente passa por isso com outras situações. Eu não tive oportunidade de emprego. Eu não consegui um grande amor. Ninguém presta atenção em mim. Eu não tenho sorte na vida. Gente, é a mesma coisa do moranguinho. Mês que vem ninguém vai nem lembrar do moranguinho. Entendeu? Daqui a 10, 15 anos, as minhas preocupações de hoje, eu não vou nem lembrar do que aconteceu. Né? Ou alguém aqui se lembra do perrengue que foi o bug do milênio, né? Onde tudo ia parar, ia virar uma crise. Ninguém nem se lembra disso. Né? Ou do fim do mundo de 2012, que estava todo mundo preocupado, teve gente que construiu casa no Planalto Central, porque aí o fim do mundo passou. Certo? Não é isso que importa. O que importa é como eu ajo com o meu semelhante, como que eu trato as pessoas que estão do meu lado. Eu consigo perdoar? Eu consigo me perdoar? Eu consigo desejar o bem verdadeiramente às pessoas que estão à minha volta? Isso deve me preocupar. Por quê? Porque são essas coisas que eu vou levar para além dessa encarnação. Então, o importante é a gente colocar o devido peso na vida para não ficar perdendo tempo com bobagem. O moranguinho vai estar aí, quem quiser experimentar, experimenta. Entendeu? Mas não faça disso um cavalo de batalha. Entendeu? Viva a vida conforme ela lhe apresenta, mas viva com leveza. Porque o aflito desse mundo, né, e quando fala, né, quando Mateus coloca bem-aventurados os aflitos, esse termo aflito não é aquele só que sofre. No hebraico, esse aflito significa aquele que sofre uma perda. E para poder mensurar, é a perda de alguém que você ama. Então, aquele que sofre o luto, né? Perdeu algo que nunca mais vai voltar.
As pessoas nesse mundo sofrem essa perda de algo que nunca mais vai voltar. E Jesus fala, não precisa sofrer, porque nada que é importante se perde para sempre. O amor é eterno. As bênçãos são eternas. Por quê? Porque nós somos eternos e nosso Pai é eterno. Então cabe a nós ter essa confiança, essa fé na vida, né? As dores, elas servem para nos ensinar, né? Para fazer a gente caminhar para frente. Porque eu tenho certeza que se eu não tivesse conta para pagar, se eu não tivesse família para sustentar, gente, eu estava sentado na praia, olhando o mar. Senti fome, cato um peixe e como. Né? Senti sono, deito na areia e durmo. Né? E não ia fazer mais nada. Eu não teria motivo de me esforçar. Por quê? Porque eu não tenho compromisso. E sabendo disso, eu já peço uma encarnação cheia de compromisso. Porque houve outras oportunidades que eu, por minha própria ignorância, eu pedi tranquilidade. E a vida decorreu tranquila. 50, 60, 70, 80 anos. Acabou a vida. E o que você fez? Nada. Fiquei tranquilo. Né? Mas todo mundo que você ama conseguiu melhorar. E você está aí tranquilo. Né? Na tua caverna aqui no umbral. Até um dia que eu cansei e falei, olha gente, eu quero trabalhar. Eu quero resolver. Eu quero. Vai ser sofrido? Vai ser doloroso? Vai. Mas ninguém que vai querer aspirar um cargo, por exemplo, numa empresa, para ganhar bem, vai deixar de imaginar que tem que estudar, que tem que fazer uma faculdade, que tem que se especializar, que tem que fazer curso. A gente não pensa assim? Por que a vida é diferente? Por que para a gente conseguir um cargo numa empresa, para a gente conseguir um salário bom, a gente faz todo esse percurso de sofrimento e a vida a gente quer tranquilo? Eu quero virar anjo, mas eu quero ser tranquilo. Né? Então, vamos colocar o devido peso na vida. Não vamos sofrer por aquilo que é passageiro. Coloquemos a preocupação no que é realmente importante. Eu estou seguindo Jesus no sentido de que eu estou amando o próximo. Ele fala, devemos amar o próximo como a nós mesmos. Invertendo, eu devo desejar para o outro o que eu quero para mim. Ah, o que eu quero para mim? Ah, eu quero para mim felicidade. Então você vai trabalhar pela felicidade do outro. Ah, Leandro, mas eu não consigo trabalhar pela felicidade do mundo inteiro. Por isso que Jesus falou do próximo. Né? Trabalha pela felicidade do seu próximo. Quem é que está próximo de você? Bem, próximo de mim, minha esposa, meus filhos. Consegui isso? Beleza. Próximo de mim, meu cunhado, está morando na casa de baixo. Tá? Meu sobrinho, minha cunhada. Um pouquinho mais longe, meu vizinho, minha mãe, meus irmãos, quem trabalha comigo. Né? Posso conseguir trazer a felicidade para eles? Esse é o trabalho de amar o próximo. Posso trazer tranquilidade? Posso trazer que eles tenham saúde? Eu não consigo trazer saúde, mas eu posso desejar, vibrar, orar por ele? Posso. É o trabalho de amar o próximo. É só isso. Querer o bem de todo mundo. Perdoar as ofensas. Por quê? Porque cada um tem seu tempo. E as pessoas vão te ofender. E na maioria das vezes a gente até merece, mas a gente não sabe disso. Né? Mas eles vão te ofender. Então perdoa. Entendeu? E não fica olhando o erro do outro. Porque está todo mundo aqui mais ou menos quebrado. Todo mundo aqui está mais ou menos errado. Então, nosso trabalho é ser indulgente, não olhar para os erros, perdoar as ofensas e desejar o bem de todo mundo. Se fizer isso, a gente zera. Essa é a nota de corte, é o que a gente precisa. É a lição simples para viver nesse mundo. Só isso. O resto é decorrência dessas três coisas. Então fica a dica. Né? Quando coloca aqui bem-aventurados aflitos não se preocupe com as dores do dia a dia. Tudo passa. Aprenda a suportar. Saiba que se Deus te mandou para você aprender, que você vai com certeza sair bem melhor de tudo isso que você enfrentar hoje em dia. Certo, gente? Muito obrigado a todos e que Jesus os abençoe.